É necessário nós cuidarmos da nossa saúde mental. E a nossa mente, ela produz sinais que você precisa de ajuda. Um dos primeiros sinais é dormir e não conseguir descansar. Você levanta, parece que a noite toda você não conseguiu refrigerar-se e nem renovar as suas energias. Significa que durante o seu sono físico e o sono do seu consciente não está descansando aquela estrutura que está no seu inconsciente que precisa ser resolvido. Porque enquanto você dorme, o seu inconsciente, na sua perspectiva criativa maravilhosa, ele luta para resolver os seus traumas. Por isso que todo sonho tem uma interpretação psicanalítica clínica. Por exemplo, se você chega no meu consultório e a primeira coisa que nós fazemos no nosso exame de tomografia do inconsciente é perguntar: você teve pesadelo quando você era pequeno? Como é que estão seus sonhos hoje? Por trás do sonho nós temos um conteúdo de observância clínica daquilo que precisa ser resolvido. Então, mediante este primeiro quadro de não descansar enquanto dorme, é a primeira linguagem da sua mente que ela precisa de ajuda. A segunda questão de que você precisa de ajuda clínica na saúde mental é quando você começa a perder, começa a surgir a irritabilidade e você perder a calma diante de situações simples. Tá? Por exemplo, você levanta, seu filho chora. Ih, por que esse menino está chorando? Porque aí você vai trabalhar, por que essa pessoa buzina tanto no trânsito? Meu Deus, que coisa, esse patrão, esse colega está dizendo a mesma coisa de sempre. Quando esse segundo sintoma aparecer, é a primeira instância que a sua mente está precisando de ajuda. É a limítrofe entre o cansaço e o estresse. Quando se estabelece o estresse, já é uma porta aberta para outros quadros de questões psicológicas traumáticas, ok? Então, quando você perceber a irritabilidade por coisas simples, você é mais um sinal que você precisa fazer uma higiene mental, ok? A outra questão, outro terceiro passo, é quando você percebe que diante de qualquer situação que você é provocado, você perde o controle. A terceira instância do grito de socorro do seu conteúdo mental adoecido e sua mente procurando ajuda. Então, quando você começa a perder o controle sobre os desafios da vida, quando o outro te provoca, ou quando o outro cita para você alguma coisa da qual esta coisa não está resolvida dentro de você, aí você tem um descontrole emocional. Descontrole emocional. O primeiro descontrole emocional é o descontrole verbal. É o verbal, quando você é isso, você é aquilo outro, você é aquilo. Por exemplo, alguém chega para você e fala: mas você hoje está tão... Que cara feia é essa? E você xinga: cara feia não, e não sei o que, a cara é minha, o rosto é meu, faço o que quero. Ou eu percebi que parece que você dormiu no sofá, quem dormiu no sofá foi você. Estudo é a terceira instância de que sua mente precisa de uma interferência clínica com rapidez. Entendeu? Outra quarta instância de linguagem de que sua mente está precisando de ajuda é você surtar. O que é o surto? Quando você se descontrola na fala, é o terceiro sinal. O que é o surto? É você perder a consciência do momento e sua consciência cognitiva presente, racional, ela é inundada pela tsunami de conteúdos traumáticos no inconsciente não resolvido. É aquela enxurrada podre que vem lá do fundo, arrebentando tudo, transborda dentro de você, passa para a sua mente consciente, passa para o seu corpo, aí você perde a consciência do momento. É o famoso surto. E se esse surto for um surto agravante, aí é necessário entrar com terapia medicamentosa.
Se por acaso você observasse os sinais anteriores que nós relatamos durante a nossa fala, você não precisaria talvez nunca entrar com terapia medicamentosa. Porque quando você surta desta forma, a enxurrada traumática dos traumas do inconsciente não resolvido é uma alteração química momentânea e você precisa tomar remédio. Mesmo assim, o remédio não resolve as dores da alma quando tem um conteúdo psicológico. O que nós observamos na quinta questão diante dessa situação que estamos analisando? O quinto passo é que quando você surta e você perde o controle, conforme falamos anteriormente que é necessária terapia medicamentosa, após isso começa a se instalar o quadro de depressão profunda. Como houve alternância na química da mente pelo surto, que ele alterou seu processo de humor, seus neurotransmissores, os seus conteúdos hormonais, suas substâncias que produzem o bem-estar na sua mente, ela foi alterada pelo surto. A partir desse momento, se você não procurar ajuda, você começa a entrar numa depressão profunda. O que é a depressão? É você instala-se um medo em você por uma culpa do que aconteceu e um medo de que você tenha que aconteça de novo. Começa a se instalar uma depressão. E essa depressão, o que é depressão? Puxar para baixo. Puxar para baixo. E a partir do momento em que você surtou, você entra com a terapia medicamentosa como interferência do surto, mas é necessário com urgência você procurar ajuda psicológica por meio de análise clínica para resolver a causa maior da sua dor. O remédio não resolve o problema da alma quando o conteúdo é conteúdo psicológico, ok? É por isso que alguns psiquiatras, grandes profissionais, quando ele entra com terapia medicamentosa e ele tem consciência do que vem a ser o seu paciente no aspecto integral, uma das primeiras coisas que ele faz, esse remédio é paliativo, remédio, remediar. É como se diz assim, o remédio procura colocar um equilíbrio, que nós chamamos de homeostase, que é o equilíbrio, em relação ao surto e seu estado normal de vida, mas é uma produção química atuante do processo psicoativo do remédio. Mas quando o psiquiatra ele tem uma consciência, a primeira coisa que ele diz, esse remédio aqui você toma, mas meu parecer é que você deve procurar fazer análise clínico, porque eu percebo que seu conteúdo não é unicamente químico, ele tem raiz nas profundezas estruturais da sua construção psicológica. E quem só pode mexer com raízes estruturais na formação psicológica do ser humano é o psicanalista clínico. O psicólogo não. O psicólogo trata, por meio de terapia cognitiva comportamental, a parte cognitiva. O inconsciente profundo que é formado desde o útero da sua mãe, tá? A partir de 2 meses e meio, quando o seu sistema neural ele se fecha, é análise clínica por meio de um profissional chamado psicanalista clínico, ok? Por que eu estou falando essas questões divididas em vídeo? É porque nós necessitamos de cuidar da nossa saúde mental. Precisamos cuidar, precisamos ter o exame, tá? Eu gosto de dizer que nós estamos vivendo agora aqui uma fase, sempre final de ano vivemos a fase do pré-natal, né? A pessoa começa a fazer aquelas festas, pré-natal antes do Natal. A mamãe também, antes do neném nascer, faz o pré-natal, legal, fantástico. É necessário fazer. Nós também precisamos fazer sempre o nosso pré-natal psicológico. E eu preciso fazer um check-up. Como é que está a minha vida? Como é que foi esse ano? Como é que foi o ano retrasado? Então, quando você começa a ter essa reflexão, não é para você ter sentimento de culpa do que fez errado, ou sentimento de angústia porque deixou de fazer, não. É uma reflexão. Toda reflexão é um processo de lucidez. E quando essa lucidez vem na sua consciência, é sinal que o seu eu está lutando para superar as dores do seu ego. Porque quem fere é o ego, tá?
Quem se fere é o ego. Na verdade, quem surta é o ego, tá bom? Então, se vocês me acompanharem nas minhas redes sociais, nós falamos muito sobre essa questão de forma bem simples e de forma objetiva, ok? Tendo em vista essa perspectiva de tudo que nós falamos nesses microvídeos anteriores, é necessário, assim como eu faço exame periódico, né? Exame de sangue, como é que está a coisa, depois dos 40 anos, exame de próstata para o homem, o preventivo das mulheres, concernente sua própria saúde fisiológica, para evitar algumas situações difíceis referente à situação física, o bem-estar físico, é necessário também você fazer uma prevenção. Não, gente, é incrível. Quantas e quantas vezes as pessoas nos procuram aqui no consultório na MASA, e eu percebo, eu digo para mim mesmo, se essa pessoa tivesse me procurado há mais tempo, não haveria este efeito tão desastroso que você tem hoje. Por exemplo, quer ver? Você começa a perceber que há algo errado entre você e seu companheiro. Procure ajuda antes da briga, antes da confusão, antes de separar por meio de divórcio litigioso. É um absurdo. Guerrear, colocando os filhos no meio, por favor, ao perceber qualquer desajuste no relacionamento seu com alguém que está ao seu lado, procure ajuda você, tendo a consciência que o problema está em você e você não deve ser afetado pelo problema do outro. Entende o que eu disse? No relacionamento existe aquela fase, quando você procura ajuda clínica de conteúdo mental, cujo conteúdo é determinante num relacionamento, e ele começa pelos sinais da mente que está alguma coisa errada, e você procura ajuda no início, tudo se resolve. Não é você resolver, às vezes não é você resolver permanecendo com a pessoa, é você resolver em você mesmo, saindo dessa pessoa, para não adoecer mais ninguém posteriormente. Porque todo problema que eu vejo no outro, no meu relacionamento, está em mim. Eu preciso trabalhar a mim. Doutor, mas o outro é terrível. Ele é terrível para mim e essa terribilidade está me adoecendo. Então o problema já está em você. Todas as vezes que você perceber, preste atenção, no início de um relacionamento, posteriormente nós vamos falar alguns sinais que nós precisamos pedir ajuda no início do relacionamento, mas procure ajuda para que não adoeça seus filhos de forma intensa, não adoeça seu ambiente de trabalho, não adoeça sua produtividade, não destrua seu amor próprio, não construa em você um zumbi que depende do vampirismo do outro para você viver, ok? Então um forte abraço, acompanhe nas redes sociais, porque há muito conteúdo bom e conteúdo de saúde mental fantástico para você.